Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo aqui no meu canal eu estarei resolvendo a prova Paraná do nono ano, aí a prova de matemática que foi aplicado pelo Estado no ano de 2023, ok? Então se você é estudante do nono ano do ensino fundamental aí, né, está tentando aprimorar seus estudos no âmbito da matemática para mandar bem aí na prova Paraná, na primeira edição, né, para o primeiro trimestre de 2024, então essa resolução aí da prova anterior, né, que é a prova do ano passado, sem dúvidas vai te ajudar. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, pode estar registrando aqui nos comentários, ok? E é claro, não deixem de se inscrever no canal, deixar o joinha aí e compartilhar esse vídeo com os seus colegas aí de classe, ok? Ao todo são 20 questões, começamos com a questão 21 e vamos até a questão 40. Né? O vídeo não vai ficar tão longo e eu tentarei ser aqui o mais didático possível para que vocês compreendam todas as resoluções, ok? Vamos lá então, começando pela questão de número 21. 4 amigos conversam sobre o intervalo ao qual pertence o número do quadro abaixo, que é a raiz quadrada, né? Menos a raiz quadrada de 5. E aí eles estão falando aqui o intervalo, certo? Lembrando, gente, que se fosse, por exemplo, raiz quadrada de menos 5, tá? Isso aqui não existe solução, né, no conjunto dos números reais. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando aqui da menos a raiz de 5, certo? O que eu faço para averiguar isso? Eu vou verificar o intervalo, né, entre quais raízes essa raiz está compreendida. Então, veja aqui que o meu radicando é 5. Qual que é o valor menor que nós temos ali em relação ao 5 que tem raiz quadrada exata? O 4. E depois vem a raiz de 5, depois a raiz de 6, 7, 8, 9, que também a raiz de 9 tem raiz exata. Então, a raiz de 4 eu sei que é 2, e a raiz de 9 eu sei que é 3. Então, a raiz de 5 está neste intervalo aqui. Significa que ela, obviamente, é 2, alguma coisa. Você já sabe que esse número é um número irracional, né? Então, ele vai ter casas decimais ali infinitas e não vai apresentar uma periodicidade, ou seja, não é uma dízima periódica. E não vai ser um decimal exato também, certo? Então, esse número é 2, alguma coisa. Só que eu estou falando aqui, né, em relação aqui a negativo. Então, aqui vai ser negativo, negativo. E aqui vai ser menos 2, alguma coisa, porque vai estar entre menos 3 e menos 2. Então, quem acertou é quem falou aqui, né, que está entre menos 2 e menos 3, que foi o Beto. Portanto, a alternativa correta é B, Beto, ok? Questão de número 22. A escola de Anton promoveu uma festa aos estudantes. Numa das barracas, o estudante ganhava um brinde caso determinasse corretamente a resposta da expressão dada. Anton, na sua vez, teve de calcular a expressão no quadro abaixo, que é 4 elevado ao cubo, que multiplica 4 elevado a menos 1. Estou multiplicando duas potências, que têm a mesma base. Quando acontece isso, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Então, 3 mais ou menos 1, ok? Esse mais com esse menos aqui vira o quê? Menos, então vai ficar 3 menos 1. E 3 menos 1 é 2, então vai ficar 4 elevado a 2. Toma cuidado, não é 4 vezes 2 isso daqui. Isso aqui é a base e esse valor aqui é o expoente. E o expoente indica quantas vezes eu multiplico a base. Então, 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, resposta correta aí é a letra D, 16. Ok? Vamos para a questão de número 23. A velocidade da luz é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ou, em notação científica, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Assim, em 1 segundo, a luz percorre aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros. A luz percorrerá aproximadamente uma distância de 7,5 vezes 10 à oitava metros em... Então, veja que esse 7,5 aqui é exatamente, ó, 2 vezes 3, que vai dar 6, e mais metade, né? Mais metade do 3, ou seja, 3 dividido por 2, que vai dar mais 1,5, né? Então, aqui, ó, eu tenho 6 mais o 3 dividido por 2, que dá 1,5, dá exatamente o 7,5, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 vezes esse valor e mais metade desse valor. Então, 2,5. Portanto, resposta correta, letra B, 2,5. Você poderia também, né, pegar o 7,5 e dividir pelo 3,0 para ver quantas vezes o 3 cabe em 7,5. Como eu tenho uma casa decimal em ambos os números, posso simplificar a vírgula, que vai dar 2, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. Aqui vai sobrar 15, vou acrescentar um 0 para continuar e vírgula, e 150 que vai dar 5, né? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15, e aqui subtraindo fica 0. Então, 2,5 segundos, resposta correta, letra B. Questão de número 24. Considere a igualdade apresentada no quadro abaixo. X menos 3 ao quadrado é igual a y. O valor de y corresponde a...
Então, aqui, isso aqui é um produto notável, tá? Então, x menos 3 elevado ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que x menos 3, que é a minha base, vezes x menos 3. Por que eu multipliquei esse carinha aqui duas vezes? Porque o expoente é 2. Então, você pode aplicar aqui aquela ideia do chuveirinho, né? Você vai multiplicar aqui o x pelo x e o x pelo menos 3. O menos 3 pelo x e o menos 3 pelo menos 3. Vou fazer isso e depois vou lembrar ali do produto notável, caso você aí recorde. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Daí agora, menos 3 vezes x dá menos 3x também. E menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Menos 3x com menos 3x, eu tenho menos 6x mais 9. Então, a resposta correta é a letra A. X ao quadrado menos 6x mais 9. Lembra lá que isso daqui é um produto notável da diferença, né, elevado ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes a primeira, que é o x, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo, que é o 3. 3 ao quadrado, 9. Então, aqui vai ficar ó, x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6. 6x mais 9. É o mesmo resultado que está aqui. Certo? Fica aí esse seu critério, a forma com que você preferir resolver. Questão de número 25. Observe a reta numérica a seguir que está dividida em partes iguais. O número 75 centésimos corresponde a qual ponto? Então, assim, ó, gente, 0,75, vocês sabem que vai estar entre 0 e 1, porque é maior do que 0, né, positivo, e é menor do que 1, porque ó, aqui a parte inteira é 0. Então, só por esse motivo, vocês já podem perceber que nós só temos um valor aqui que está destacado, que é o C. Então, de imediato, eu sei que é o C. Mas vamos supor que tivessem mais letras entre 0 e 1, né, e não me permitisse eu atribuir essa resposta de cara. Então, aqui do 0 até 1, eu tenho uma unidade, e entre cada unidade inteira, está dividindo em 4 pedacinhos. Então, eu vou dividir por 4. Então, 1 dividido por 4, 1 é menor que 4, então 0, 0, aí vai dar 2, 2 vezes 4, 8, para 10 sobra 2, continua aqui com 0, e 20 para 4 fica 5 e sobra 0. Então, 0,25. Então, cada pedacinho desse é 0,25. Então, aqui, ó, aqui eu vou ter 0,25 nesse pontinho aqui, depois 0,50 e depois 0,75, porque está indo de 25 em 25 centésimos na minha reta. Por isso, a alternativa correta é a letra C. O professor de Paulo passou para sua turma a expressão abaixo. Paulo está com dúvidas e resolveu a atividade de 4 maneiras diferentes. Qual das resoluções de Paulo está correta? Então aqui, pessoal, eu até vou ampliar o meu slide aqui, tá? Até esqueci de ampliar ele, peraí. Porque eu vou usar só ele. Só um momentinho aqui. Vai ficar até melhor de eu explicar para vocês. Ele fica mais amplo. Aí. Que é só nós analisarmos as alternativas, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos ver a letra A. Ele ficou 1/3 ao quadrado vezes 3 elevado a menos 1 vezes 3. Então, tudo que está antes do sinal desse igual aqui é exatamente o que está aqui. Aí ele começa a resolver aqui, ó. Ficou 3, aí aqui 2, menos 1, mais 1. Realmente, aqui é menos 1 e aqui, se não tem nada, é mais 1. Mas esse 2 aqui não é positivo, porque ele vai ter que transformar 1/3 em 3 elevado a menos 1. Né? A menos 2, perdão, porque o expoente ele é 2. Então, essa forma aqui está errada. Aqui, mesma coisa, ó. Esse expoente aqui, quando eu inverter o 3 para ficar na mesma base, ele tem que ficar negativo, ó. E ele deixou positivo. Também não pode ser, nem continua analisando. Aqui, ó, já beleza. O 1/3 ele inverteu, ficou 3 sobre 1. E aí vai ficar menos 2. Aqui realmente é menos 1, ó. Tá menos 1. E aqui o expoente, se não tem nada, é 1. E ele colocou o que aqui? 0. Então aqui tá errado. Então também não é. Obviamente vai ser a letra D. Mas resolvendo isso daqui com vocês, então vai ficar o quê? É a mesma coisa que tá lá embaixo e eu vou fazer aqui. Esse 1 sobre 3, para eu aplicar a propriedade de potência, ele tem que ficar com base 3. Então se eu inverter o 3 sobre 1, que dá 3, eu inverto o sinal do expoente. Então ele passa a ser a menos 2. Vezes 3 elevado a menos 1. E vezes 3, que não tem nada, o expoente é 1. Então vai ficar... Como a base é toda a mesma, né? Vai ficar 3. E aí vai ficar o menos 2. Mais o menos 1, que fica menos 1. E mais esse 1 que tá aqui. Então, mais 1. Beleza? Esse menos 1 com mais 1 cancela. Vai ficar 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é só eu inverter. Ó, se aqui não tem nada, é como se fosse 1. Então, vai ficar 1 sobre 3. E o expoente fica positivo. Fica mais 2. 1 sobre 3 ao quadrado, gente, é 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Multiplicação, multiplica em linha reta. 1 vezes 1,
3 vezes 3, 9. Então, 1/9, resposta correta, letra D. Ok? Vamos para a próxima questão. O professor Jorge propôs um campeonato a seus estudantes do 9º ano envolvendo os conteúdos estudados. Ele informou que a distância média entre Marte e Terra é de 225 milhões de quilômetros e solicitou a representação dessa medida em notação científica. Observe a seguir as respostas de alguns estudantes dadas em quilômetro. Então nós temos 4 respostas. Ele está perguntando qual delas está correta, né? Lembrando que era para escrever em notação científica. Aí você vai ter que observar aqui, 225 milhões. 225 milhões. Então aqui a minha classe do 1000 está zerada. E a classe das unidades simples também. Então, esse é o número que eu tenho que transformar em notação científica. Eu sempre ensino dessa forma aqui para os meus alunos. Esquecem os zeros. O que sobra de número de algarismo significativo? Isso aqui. Então, coloco o 225 aqui. Agora, eu preciso posicionar a vírgula de uma forma que esse número aqui seja um número entre 1 e 10. Se eu deixasse assim, 225 é maior que 10. Se eu colocasse a vírgula entre 2 e 5, ficaria 22,5. É maior que 10. Mas se eu colocar a vírgula entre o 2 e o 2, aqui fica 2,25, que é um valor que está entre 1 e 10. Então, eu quero que a minha vírgula passe desse ponto aqui, ó, né? E eu vou contar quantas casinhas tem para cá, certo? Então, eu vou colocar lá o vezes 10 na minha anotação. E como é um número muito grande, meu expoente vai ser positivo, tá? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas aqui até o final, que minha vírgula estava lá inicialmente no final. Então, são 8 casas, então, vezes 8. Quem que tem essa alternativa aí? 2,25 vezes 10 elevado à oitava? A Áurea aqui, né? Então, a resposta correta, letra B, ok? A Áurea. Os outros ali erraram, né, no expoente do 10 ou na vírgula ali em relação ao 225, beleza? Questão 28, uma questão de potência também. Marcela precisava resolver algumas questões envolvendo as propriedades operatórias da potenciação. Entre elas estava a questão apresentada no quadro abaixo. Então aqui eu tenho 10 ao quadrado, eu vou repetir, porque eu acho que é melhor de explicar. Dividido por 10 elevado a menos 1, e tudo isso vezes 10 elevado à terceira. Eu vou fazer por partes só. Divisão aqui, de mesma base, eu diminuo os expoentes. Então é 10 elevado a 2 menos o quê? Menos o menos 1. Cuidado com os sinais, tá bom? Tudo isso aqui ainda vezes o 10 elevado a 3, certo? Vou continuar resolvendo aqui em cima, tá? Ó, esse menos com menos aqui vai virar mais, então vai ficar 10 elevado a 2 menos o menos 1, vai ficar 2 mais 1 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Agora eu estou multiplicando, ó, então eu somo o expoente, mesma base que é 10 e 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Então, 10 elevado a 6. Resposta correta, letra A, 10 elevado à sexta potência. Questão 29. A localização do número menos raiz de 10 nessa reta numérica corresponde a qual intervalo? Nós já vimos um exercício parecido com esse lá no início, né? A questão 21. Então, pensa raízes aí que são vizinhas da raiz de menos 10. Da raiz negativa ali, né? Em relação à raiz de 10. Então, eu tenho o quê? Raiz de 9... Eu tenho a raiz de 10, a raiz de 9 é exata, que dá 3. A raiz de 10 é irracional. E depois, qual que é a próxima raiz, né? Exata depois da raiz de 9? É a raiz do 16, que vai ser igual a 4. Só que aqui, tudo negativo, né? Porque ali eu tô pensando negativo. Então, gente, essa raiz de 10 aqui, né? Em relação à negativa, vai ser menos 3, alguma coisa. Certo? Então, vai estar entre menos 3 e menos 4, ou menos 4 e menos 3, né? Pensando sempre no menor número dado como início. Então, a resposta correta é a letra D, entre menos 4 e menos 3. Beleza? Um asteroide de cerca de 740 metros de diâmetro passou próximo do planeta Terra em novembro de 2022. Ele alcançou seu ponto máximo na terça-feira, ficando a 2,3 milhões de quilômetros da Terra. A representação em notação científica da distância 2,3 milhões de quilômetros é... Então, o que é 2,3 milhões, tá? É 2 milhões e 300 mil. Vou completar as classes dos milhares e a classe da unidade simples é zero. Então, eu quero transformar este número aqui em notação científica. Mesma regrinha que eu já mostrei para vocês lá, que eu explico dessa forma. Esquece os zeros. Fica aqui, pega o 23. Aonde que eu tenho que colocar a vírgula para ficar um número entre 1 e 10? Entre o 2 e o 3, nesse caso. Então, vai passar dessa parte. Se não tinha vírgula, é porque estava no final, né? Não tinha parte decimal. Então, vejam quantas casas estão entre essas vírgulas. Então, vezes 10, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 casinhas. 2,3 vezes 10 elevada à sexta, que é a letra C. Tá bom? Notação científica é bem tranquilo. Depois que vocês pegam o jeito ali, é bem de boa mesmo.
Já chegamos na metade da nossa prova, tá? Questão 31. Késia precisa tomar 20 gotas de determinado medicamento. Sabendo que o volume de uma gota escrito em notação científica é 5 vezes 10 na menos 2, isso aqui é uma gota, tá? Quantas miligramas de medicamento Késia precisará comprar? Ela precisa de 20 gotas, né? Então, é 20 vezes o 5 vezes 10 na menos 2, certo? Então, 20 aqui vezes 5 vai dar 100. Então, é 100 vezes 10 na menos 2. Olha aqui que interessante. Tem várias formas de você fazer, mas o que é o 100? O 100 é 10 elevado à segunda potência, vezes 10 elevado a menos 2. E 10 ao quadrado vezes 10 na menos 2, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Então, 2 mais ou menos 2. Então, vai ficar 10, 2 menos 2, 0. 10 elevado a 0 é 1. Então, quantas ml que ela vai precisar comprar? 1 ml é a alternativa correta, letra A. Tá bom? Você fica a teu critério, né? Você poderia, por exemplo, ter feito assim, ó, também. Ia ficar o 100 que multiplica. 10 na menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. E aí 10 ao quadrado fica 100. E aqui, ó, 100 vezes 1 fica 100. E aqui embaixo vai ficar 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que dá 100 também. 100 sobre 100 é exatamente 1. É a mesma coisa. Então, resposta correta ali, letra A. Ok? 32. Para que fosse encontrado um valor numérico de a menos 2 elevado ao quadrado, a menos 2 elevado ao quadrado, o professor Carlos informou aos seus alunos as seguintes igualdades, que a ao quadrado mais b ao quadrado é 3 ao quadrado e a vezes b é 2. Nessas condições, qual o valor numérico encontrado para essa diferença aí, né? Então, quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é... Opa, que é 2. Por que eu coloquei 2 aqui, credo? Deixa eu arrumar aqui. Era aqui, né? Era a menos b. Coloquei a menos 2. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo. Eu só vou reescrever isso aqui como a ao quadrado mais b ao quadrado primeiro. Só estou trocando a ordem, mas aqui não vai fazer diferença. E aí eu vou deixar ó, menos 2ab. Aí vamos ver o que o enunciado fornece de informação. Ele fala que a ao quadrado mais b ao quadrado tá aqui, ó. É 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado. Menos 2ab. Ele fala que a vezes b é 2. Então, isso aqui ó, é 2. Então, vai ficar menos 2 vezes o ab, que é 2. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Menos 2 vezes 2, 4. 9 menos 4, 5. Resposta final, 5, alternativa B. Um exercício bem tranquilinho aí, é só vocês manipularem mesmo, né? E usarem as informações dadas no enunciado. Normalmente, prova Paraná, quando dá uma informação no enunciado, é porque vocês vão usar, tá? 33. Observe os números irracionais no quadro abaixo. Menos a raiz quadrada de 3, raiz de 8, 3,1231 e π. Quais desses números estão entre 2 e 4? Então, quais desses números que estão nesse intervalo? O π aqui, gente, eu sei que é aproximadamente 3,14. Ele é um número irracional. Então, ok, está entre 2 e 4. Esse número aqui também, né? 3, alguma coisa, está entre 2 e 4. Certo? Então, só basta nós vermos aqui em relação ao item 1 e ao item 2. O item 1 eu nem preciso ver, porque é negativo. Então, não tem como ele estar entre 2 e 4 positivo. Eu não vou nem mexer com ele. Vamos ver só a raiz de 8. Vamos lá. Raiz de 8 está entre as quais raízes? A raiz de 9 e a raiz do 4. A raiz do 4 é 2 e a raiz do 9 é 3. Então, a raiz de 8 é 2, alguma coisa. Então, realmente está também entre 2 e 4. Então, os números que estão aí nesse intervalo de 2 e 4 é o 2, 3 e 4. A alternativa correta, letra B. Sempre tomem cuidado, né, de, por exemplo, eliminar, nesse caso aqui, o item 1, eu nem precisava analisar, né, nem precisava ver no que estava a raiz de 3. E também não ia estar, né, porque ia ficar 1,7 aproximadamente, né, para quem lembra. Só que ia ficar negativo, e eu estou falando entre 2 e 4 positivo, né. Então, sempre ficar atento a esses detalhes para ganhar tempo na hora da prova. O número apresentado no quadro abaixo está escrito em notação científica, 6,12 vezes 10 elevado a menos 7. Qual dos números abaixo corresponde a essa representação? Dica que eu sempre falo também, ó, expoente negativo significa que o número é muito pequeno.
Então, aqui na B eu tenho um número muito grande e na D também. Então, é uma, ou é A ou é C. Como que nós fazemos isso? Eu escrevo o 6, o 1 e o 2, certo? E aí eu observo que entre as vírgulas aqui, né, só tem uma, mas eu tenho que ter 7 casas. Então, a minha vírgula inicialmente ela tá aqui. Então, eu tenho que ter 7 casas até chegar aqui na vírgula, 0, alguma coisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com essa. Tá? Então, ficaria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, daí 6, 1, 2. Então, resposta correta, letra A. 0,0000000612. Beleza? Questão 35. Observe os pontos M, N, O e P destacados na reta abaixo. Qual ponto mais se aproxima da localização do número raiz de 11 nessa reta numérica? Então, vamos ver a raiz de 11. Ela é positiva, então nem preciso olhar o M aqui, né? Porque está no negativo. Vou ficar aí entre o N, o O e o P. Raiz de 11, raízes próximas, é a raiz de 9 e a raiz de 16. Raiz de 9, 3. Raiz de 16, 4. Então, raiz de 11 é 3, alguma coisa, né? E é menor do que 4 ali, obviamente. Então, eu sei que não pode ser o P, né? Ou é o N ou é o O. O 11 está mais perto do 9 ou está mais perto do 16? Está bem mais perto do 9, né? Então, óbvio que vai ser aqui o N que vem primeiro, certo? Então, resposta correta, letra B aí, N. Você poderia testar lá e fazer 3,1 vezes 3,1, né? E ir testando valores ali para ver qual que vai estar mais perto, né? Porque aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3,5, né? Então, só para você saber. 36. Observe a expressão apresentada no quadro a seguir. Então, é um produto da soma pela diferença, né? Eu tenho x menos 1, que multiplica x mais 1. Eu quero saber qual que é o x que resolve essa equação. Então, aqui, x menos 1 vezes x mais 1, aqui nesse caso, o meu x é um produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 1. Então, 1 ao quadrado, 1, igual a 99. Esse menos 1 está subtraindo, passa para cá, somando. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 99 mais 1. Ou seja, x ao quadrado igual a 99 mais 1, 100. E x ali, o inverso da potência, né? Nesse caso aqui é expoente 2, é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 100. Ali é mais ou menos, né? Mas nesse caso ele vai trabalhar só com o valor positivo. Então, x igual a, aqui mais ou menos, então mais ou menos a raiz de 100, que é 10. Nesse caso eu tenho, ele pergunta então aqui, né? O maior valor de x que resolve essa equação. Pode ser 10 positivo ou 10 negativo, mas nesse caso é o maior, então 10 positivo é maior. Então a resposta certa é a letra C. Se ele perguntasse os dois, né, daí teria numa única alternativa menos 10 e 10, mas nesse caso é só o 10 positivo que ele quer, porque é o maior, tá? 37. Considere a expressão apresentada no quadro abaixo. Primeiro que essa expressão ela tem um erro de digitação. Não vai influenciar aqui na resposta nessa situação, por ser par ali, mas em outros exercícios influenciaria. Então aqui, ó, é menos 2 elevado à quarta dividido por menos 2 elevado ao quadrado e tudo isso aqui elevado a 4. Por quê, gente? Quando eu escrevo dessa forma, esse menos não está elevado ao 2 aqui também. Tá? Então, nós teríamos um probleminha aqui. Então, só vou reescrever. Eu não cheguei a ver na resolução da prova se eles anularam essa questão, mas ali estaria errado, tá? Mas a gente chegaria na mesma resposta por coincidência só. Então, aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta dividido por potência de potência, multiplica os expoentes. Então, menos 2 elevado a 2 vezes 4, 8. Estou dividindo duas potências, repito a base e diminuo os expoentes. Então, 4 menos 8. Então, vai ficar menos 2 elevado a 4 menos 8 vai dar menos 4. Então, a alternativa correta, a letra B, menos 2 elevado a menos 4, tá? Mas só tem um detalhe ali que aquela expressão está escrita... Na verdade, ela está escrita da forma certa, né? Se for resolver, a gente chegaria no mesmo resultado. Mas, se fosse um expoente ímpar, nós teríamos problemas com a resposta, tá bom? Antepenúltima questão. A reta numérica apresentada abaixo está dividida em partes iguais. Qual o valor numérico representado pelo ponto M? Aqui tem uns que fazem por tentativa e erro, mas vamos usar a matemática a nosso favor. Do 110 até chegar no 220, dobrou o valor, né? Então, tem 110. Foi 110.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, eu vou dividir esse 110 em 5 partes. Então, aqui, ó, vai dar 2 vezes 5, 10, vai sobrar 1. E vai dar 10 por 5, vai dar 2. Então, tá andando de quanto em quanto aqui, ó. Aqui vai acrescentar mais 22, depois mais 22, e depois aqui no M mais 22. Então, do 110 até chegar no M, eu acrescentei 3 vezes do 22. Então, eu acrescentei 66. Somando isso, eu tenho 176. Resposta correta, letra C. Ok? Primeiro, nesses exercícios de retas numéricas, como está dividido em partes iguais, sempre descobre primeiro quanto que vale cada parte, né? Pega um intervalo, divide aquele total do intervalo naquela quantidade de partes que tem no intervalo e você descobre quanto que vale cada pedacinho. Aí é só ver até onde você quer chegar, né? Você pode ir da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, tanto faz. As cidades de Miraflores e Mesópolis distam 1,3 vezes 10 a terceira quilômetros e as cidades de Mesópolis e Patópolis estão a 0,7 vezes 10 a terceira quilômetros de distância. Sabe-se que para ir de Miraflores até Patópolis, passa-se por Mesópolis. Qual é a distância em quilômetros entre as cidades de Miraflores e Patópolis? Então, basta nós somarmos aqui essas distâncias, que é 1,3 vezes 10 elevado a 3, mais o 0,7 vezes 10 elevado a terceira. Nesse caso, como eu tenho aqui, ó, esse vezes 10 elevado a terceira nas duas, é como se ele fosse uma variável, tá? Mas eu posso repetir, como se fosse uma letra, né? Um código. Então, 1,3 mais 0,7 vai dar 2,0, que é a mesma coisa que 2, vezes 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira é 1000, então é 2 vezes 1000. E 2 vezes 1000 dá 2000. Nesse caso é em quilômetros. Então, a distância entre essas duas cidades é 2.000 quilômetros. A resposta correta, letra D. Ok? E vamos para a última questão. O professor João pediu a seus alunos que, resolvendo o produto notável a mais b ao quadrado, encontrassem o valor de a ao quadrado mais b ao quadrado. Para tanto, ele informou que a mais b é igual a 8 e a vezes b é igual a 4. Então, vamos ver aqui o que nós podemos resolver. Nós sabemos que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o b, mais o b ao quadrado. O que eu sei aqui de informação? Eu sei que esse a mais b é 8, então aqui ó, vai ficar 8 elevado ao quadrado. E eu sei que o a vezes b é 4, então aqui vai ficar a ao quadrado mais 2, que multiplica o ab, que é 4, mais o b ao quadrado. Então aqui, ó, 8 ao quadrado, 64, igual. A ao quadrado, eu vou deixar aqui o b já do ladinho, b ao quadrado, e 2 vezes 4 aqui, mais 8. Então, eu vou isolar. Esse mais 8 eu vou passar para o primeiro membro, lá vai ficar 64 menos 8, igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o meu a ao quadrado mais b ao quadrado, que é o que eu quero saber, é 64 menos 8, que vai dar 56. Portanto, resposta correta, letra D, 56. Ok, pessoal? Então, as 20 questões eram isso. Espero que as explicações possam ter lhe ajudado nos estudos de vocês aí. Bons estudos e até a próxima.